Hebreus 4:14, depois Hebreus 10:19. Não sei se você já teve a curiosidade de ler todo o livro de Hebreus, toda a epístola aos Hebreus. Vale a pena. Aliás, vale a pena ler toda a Bíblia. Então, se você tem pelo menos mais de um ano de igreja, já deve ter lido a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida. Confere? Não me respondam não, para não passar vergonha. Mas a epístola aos Hebreus, ela vai nos mostrar, nos fazer compreender a não ruptura entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela vai nos fazer entender a continuidade da aliança, mas a partir agora de uma chave hermenêutica, um princípio de interpretação da antiga aliança, que é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não conseguimos compreender o que significavam os ritos do Antigo Testamento, o que significava a lei do Antigo Testamento, o que significam aqueles fatos históricos que para nós são muitas vezes até difíceis de compreender. Leia a epístola aos Hebreus para entender essa chave hermenêutica. E os blocos que eu trouxe aqui, eu classifico como o cerne de toda a epístola. Nestes dois blocos, o autor, que nós não sabemos quem é, há uma grande discussão no meio teológico acerca de quem seria o autor dessa epístola. Nós não conseguimos fechar nem por evidências internas, nem por evidências externas. No meio teológico, ao longo de toda a tradição da igreja, há uma incerteza. Alguns acham que é uma epístola paulina, outros não conseguem fechar, mas não interessa quem é o autor. O que se interessa aqui é que ela foi desde cedo aceita pela sua universalidade, pela sua apostolicidade, o conteúdo apostólico dela, e sobretudo por esse conceito que eu falei para vocês, que é o conceito da chave hermenêutica, do princípio de interpretação do Antigo Testamento através de Jesus Cristo. E esse bloco, ele é muito especial, esses blocos, porque ele vai iniciar falando do descanso do cristão, que tem como garantia o fato de você e eu, em Cristo Jesus, termos livre acesso ao trono da graça de Deus, livre acesso ao lugar do assento de Deus. E se os irmãos têm um pouco de intimidade com o Antigo Testamento, vão entender que essa imagem construída como o trono da graça de Deus, o lugar da presença de Deus, o assento do próprio Deus, é uma referência tipológica ao quê? Lá no Antigo Testamento, aquilo que ficava lá dentro do Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, e acima dela o propiciatório. Ali simbolizava o próprio assento de Deus, era o trono de Deus. Eu não sei se foi domingo que eu preguei, domingo pela manhã eu preguei aqui, e eu falei dos peregrinos que olhavam para os montes e diziam: de lá me veio o socorro. Só que o monte não era qualquer monte, era o monte onde estava o templo, porque dentro do templo estava o quê? A Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança estava o trono de Deus, o propiciatório. E o autor está dizendo que antes, aquilo que era restrito, acesso que se dava apenas uma vez por ano, pelo sumo sacerdote no dia do perdão, Yom Kippur, só uma vez por ano,
A partir de Cristo Jesus, quando o véu é rasgado, não é só um sumo sacerdote que entra, mas agora todos nós somos sacerdotes de Deus, porque a epístola de Pedro vai dizer que nós somos uma nação de sacerdotes. Todos nós hoje, graças aos méritos de Cristo, temos acesso livre ao trono da graça. Aquilo que era velado, guardado, e uma vez por ano, cheio de pudores. Os irmãos vão lembrar que o sumo sacerdote entrava depois de uma grande preparação, a preparação pessoal, a confissão dos seus próprios pecados. 2 bodes apareciam ali. E aqui eu quero fazer só um parêntese. No nosso meio evangélico chato, no nosso meio é chato. No nosso meio evangélico chato, cheio de mimimi, aí se criou uma cultura de que o bode é um animal que representa o quê? O diabo, né? Não, o bode é uma criação de Deus, e desde o início o bode era um símbolo messiânico também. Havia 2 bodes. O bode emissário era aquele onde o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, confessava os seus pecados, confessava os pecados de todo Israel e enxotava esse bode lá para o meio do deserto, e nunca mais esse bode era encontrado. É chamado do bode emissário. Ele levava os pecados para o mar do esquecimento, ou para o deserto do esquecimento. No segundo bode, o sacerdote utilizava para quê? Para o sacrifício. Era chamado bode expiatório. Esse, o seu sangue era vertido, simbolizando a purificação dos pecados. O sumo sacerdote entrava como? Paramentado e com uns guizos amarrados no corpo dele, uns sininhos, e com uma corda amarrada nele. Por quê? Enquanto ele entrava no Santo dos Santos, enquanto os guizos tivessem os sininhos balançando, quem estava fora dizia: ele está vivo, não morreu. Se o guizo parasse de balançar, eles davam um tempinho, morreu. Como ninguém podia entrar lá, eles eram puxados pela corda. Imagine, para chegar diante de Deus, que protocolo! Era um protocolo quase presbiteriano, cheio de coisa, cheio de, né? Um protocolo daqueles batistões assim, que os batistas também têm, não é coisa só do presbiteriano não. Cheio de protocolo, cheio de 15 para as 8, assim, aquela, né? Protocolo bem luterano, cheio de ritual, ou um protocolo católico romano, cheio de coisa. Meus irmãos, só que Cristo rasgou o véu, o sacrifício foi feito, o protocolo foi cumprido, o Cordeiro de Deus foi imolado, o bode expiatório derramou seu sangue, e hoje a nossa relação com Deus é uma relação com ousadia, porque é isso que o texto diz. Entremos com ousadia, e a palavra grega aqui para ousadia é como alguém que entra falando alto e com liberdade. Imagine se alguém podia fazer isso na presença de um rei. Imagina se alguém faz isso na presença de um superior. Fala alto, com liberdade, desenvolto. Pois é isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Diante de Deus você entra com total liberdade, sem pudores. Entre com ousadia, com destemor. Algumas versões dizem com intrepidez. Porque vocês encontraram descanso. Pensa naquele povo que aprendeu a caminhar com Deus na fadiga, no cansaço, que precisou de um pedagogo, de um aio, como diz o apóstolo Paulo, que era a própria lei, guiando pela mão, porque eles não sabiam como chegar a Deus. Uma religiosidade toda paramentada, toda pesada, e viviam as fadigas da própria vida, as fadigas do mundo, as fadigas da nossa humanidade, olhando para um tempo em que descansariam de todas as suas fadigas,
E muitos deles acharam que o descanso seria a terra prometida, mas Josué fala que o descanso não era ali, porque tudo aquilo significava e apontava para o verdadeiro descanso, que é Cristo Jesus, o Shabat da igreja. Descanso para as nossas almas, alma aflita. Se há uma palavra que é muito rotineira no nosso vocabulário, é estresse, é cansaço, é fadiga. Você olha para esses meninos, vê a cara da derrota. Não, estou brincando. Mas está todo mundo cansado. As crianças, os adolescentes, seu Josias, a humanidade. Seu Josias sem direito está cansado, porque já viveu muito tempo. Não é isso, seu Josias? Quantos anos? 8,3, mas é um jovem ainda, menino. Mas se tem uma palavra que fala muito nos nossos dias, é fadiga, cansaço, estresse. Olha ao seu redor. As pessoas estão abatidas, desanimadas, vivem sob uma pressão física, emocional e espiritual. E essa pressão, normalmente, ela vai se manifestar na nossa inteireza, na nossa integridade, em todas as dimensões do nosso ser. Emocionalmente, as pessoas cansadas expressam essa fadiga com irritabilidade, impaciência, explosões de ira, intolerância, baixa capacidade de gerir suas emoções, de administrar o conflito. E aí a gente vê uma sociedade cada vez mais violenta. As pessoas morrem por uma batida de carro, famílias se dividem por um presidente, ou dois, ou vários, por política. Igrejas entram em confusão por uma mesa, por um violão, pela diretoria de um departamento. Baixíssima tolerância, incapacidade de gerir as emoções, de administrar demandas. Há um sentimento de frustração que impera, pensamentos negativos, isolamento social, ansiedade, depressão. Mas fisicamente também se sente o peso desse cansaço, dessa fadiga, porque naturalmente toda essa carga emocional ela vai ser somatizada, e as pessoas estão aí, semblantes abatidos, olhares sem brilho. Já conversou com alguém que de tão abatido você tenta olhar nos olhos dela, mas o olhar dela traspassa a sua cabeça, ela está num olhar vazio? Já teve essa experiência? Perdida, não sabe para que veio, não sabe para onde vai. As pessoas estão aí somatizando tudo isso, dores de cabeça, dores no corpo, questões digestivas, alteração de apetite. Uns comem muito, outros não comem nada, outros descarregam isso na bebida, e o corpo vai envelhecendo, e o corpo vai sentindo essa opressão ou essa pressão. Mas também a expressão de fé nos nossos dias não está imune a esse cenário, porque no meio dessa sociedade pressionada, dessa sociedade que nos cansa, surge toda forma de religiosidade que busca também responder às pressões, que busca se envolver com essa cultura da competição, do resultado. Surgem religiões
em que o foco é conquistar coisas. O Evangelho não é mais o caminho para a salvação, mas é um pretexto para enriquecer bolsos de líderes. O Evangelho é um pretexto para lidar com gente preguiçosa, que não quer trabalhar, mas quer ver as coisas caindo do céu, porque passou por debaixo de uma cortina, porque jogou sal grosso, porque levou uma rosinha ungida. Magia no meio da igreja, porque a fé se transforma em uma busca por resultados numéricos. As igrejas já não são um lugar de descanso, é lugar de cansaço, porque entra um ativismo tremendo, precisa bater metas, e os líderes têm que ser ultra criativos, porque nessa busca, a mentalidade é de mercado. Eu tenho que estar oferecendo produto novo, porque se o meu freguês não tiver produto novo, ele vai para outro mercado da fé, porque na prateleira tem muitas opções. E isso tem gerado uma espiritualidade cansativa. Não é à toa, meus irmãos, que nós temos visto uma fatia dos que se declaram cristãos, e são cristãos mesmo, declarando-se cristãos desigrejados. E eu só ouço, na grande maioria das vezes, os pastores criticando essas pessoas, quando deveriam estar fazendo a meia-culpa, quando deveriam estar acolhendo, quando deveriam estar propondo a igreja como este lugar de descanso, não pisando na cabeça de quem já está se afogando. A igreja tem sido fonte de doença para muita gente, doença física, doença emocional e, quem sabe pior, doença espiritual, porque entrou nessa correria, nessa competição. As pessoas estão cansadas, e na busca de aplacar essa fadiga, corre-se para todo tipo de recurso possível. Como eu falei, a religião se transforma para alguns um recurso para tentar aliviar, oferecendo falsas promessas, anestesiando, enganando as pessoas. Nós estamos aí beirando 50%, os prognósticos dizem que a partir dos anos 30, 2030 e em diante, o número de evangélicos, ou eu vou dizer evangélicos e protestantes, já não são mais mesmo, não sabem nem quais são os princípios protestantes. Aliás, abandonaram na grande maioria das vezes o princípio básico do protestantismo, que é o sola escritura, né? Hoje sola só se for de sapato, agora escritura nunca, é só a experiência, só vale a minha experiência. Se nós somos tantos assim, nós deveríamos estar impactando essa sociedade positivamente de alguma maneira, mas nós não impactamos, porque quem sabe as religiões têm sido oferecidas como um engano, como entorpecente apenas. Outros buscam aplacar a sua fadiga em terapias, em programas motivacionais, enquanto muitos buscam aplacar essas suas fadigas com remédios. Já falei aqui que nós somos o país que mais consome no mundo ansiolíticos, apesar de sermos o país da alegria e do carnaval e do futebol, país de um povo alegre, não engano. Outros vão buscar anestesiar essa sua fadiga, esse seu cansaço com drogas ilícitas. Aquele que consome droga, eu não estou falando do traficante, mas eu estou falando de muitos que estão usando drogas, que escolheram o caminho da droga, o fizeram porque, quem sabe, foi oferecido ali para eles como o melhor recurso
para que eles aquietassem a alma deles. Alguém com toda boa vontade os ofereceu, alguém com toda boa vontade os acolheu. Eles estão querendo aplacar as suas dores, trazer alívio. São tantos recursos. E a nossa geração é uma geração adoecida. Agora deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. Eu pintei todo este cenário como se isso fosse coisa da pós-modernidade dos nossos dias. Mas isso tudo acontece em todas as gerações. Isso tudo acontece porque tem lá na sua raiz uma maldição. A maldição de Gênesis 3,17 diz: maldita é a terra por tua causa, em fadigas, em cansaço, em estresse, em tensão, obterás dela o seu sustento. Você vai sobreviver mediante tensão. Você vai sobreviver baseado na fadiga. Sua vida não vai ser mais confortável, Adão, nem dos seus descendentes, porque vocês optaram pelo caminho que encheu os seus olhos. Você quis ser Deus da sua própria vida. Por causa disso, vocês vão penar na terra. Você e os seus descendentes viverão o estresse, a canseira, a fadiga, o enfado, todos os dias, como que uma mão pesada estará sobre os ombros de vocês, e será assim até que venha o Redentor, porque em Gênesis 3,15 o Senhor já havia prometido um Redentor. Depois da opção de Adão, o homem foi lançado fora do jardim. O jardim era o lugar dos deleites, o jardim era o lugar do descanso, o jardim era o shabat do próprio homem, o descanso do homem. E por causa de Adão, e como nós somos todos feitos do mesmo pó, somos herdeiros dele, nós vivemos essa fadiga. Mas essa fadiga, torno a dizer, não é dessa geração. Essa fadiga são de todas as gerações que sucederam a Adão. O homem vive em fadiga, enfado, cansaço, e buscando por recursos humanos, naturais, aplacar tudo isso. Não é por outro motivo que Jesus Cristo, quando vem para levar o homem de volta ao descanso, o evangelista Mateus registra que ele viu as multidões e compadeceu-se delas, porque elas estavam o quê? Exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam cansadas e tateando, usando tudo, e ali naquele contexto, a religião para tentar aplacar essa fadiga. Os tempos mudaram, as épocas se transformaram, novas mentalidades socioculturais surgiram, mas não tem jeito, toda a humanidade sofre com a maldição da expulsão do Éden. Todos nós somos filhos de Adão, todos nós vivemos uma vida cansada, uma alma fadigada, e todos os homens buscam descanso, e o autor da carta aos Hebreus está dizendo: este descanso já chegou, é Jesus, a quem vocês entregaram a vida. E por que ele reforça com tanta ênfase essa verdade? Porque os destinatários dessa carta eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam espalhados ali na bacia do Mediterrâneo. Como judeus, eles viveram buscando acalmar ou descansar as suas almas através do quê? Do judaísmo, dos ritos, da tradição, dos usos e costumes. Mas eles constataram que a tradição, que os ritos, que a lei, que nada disso conseguia trazer paz para a sua alma. Quanto mais eles se empenhavam a viver a lei, o legalismo, a religiosidade, mais fadigados eles estavam. Ora, se não é isso, quantas pessoas nós conhecemos que são cativas de igrejas, vivem uma relação com Deus baseada no pode e não pode. Não pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, calça tem que ser desse tamanho, modelo tem que ser desse, saia desse.
escravos de religião. Mas isso não está só nas denominações que vocês acabaram de pensar quando eu falei. Está também nas nossas denominações mais tradicionais. Pode bater palma, não pode bater palma, pode usar isso, não pode usar isso, tem que seguir esse rito, não tem que seguir esse rito, tem que esperar o digesto, não tem que esperar o indigesto. Vocês não sabem nem o que é digesto. Então, depois digesto são os documentos oficiais da igreja presbiteriana. Procura o digesto, procura o indigesto. Gente que acha que a nossa relação é mediada com Deus pela religião. Não. Porque religião só põe peso, religião só traz cadeia. Seja aqueles que proíbem usos e costumes, comprimento de roupa, tamanho de cabelo, barba, não ter barba. Seja os que condicionam a nossa fé, as tradições mais reformadas. A nossa relação com Deus é mediada por Jesus Cristo. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, é o Verbo de Deus, é a verdade, é o descanso, é aquele que haveria de vir, é aquele que veio porque todas as religiões falham, inclusive a religião evangélica. Ou você acha que você vai para o céu porque é evangélico? Você vai para o céu porque você é um servo do Senhor Jesus, porque você entregou a vida a Jesus. E aqueles cristãos que eram judeus encontraram o descanso para suas fadigas em Jesus e começaram a viver felizes naqueles dias. Só que começou a vir sobre eles a perseguição judaica. Muitos estavam sendo presos, muitos estavam sendo entregues pelos próprios judeus às autoridades romanas. Veja que coisa, a história sempre se repete, né? Os judeus antes entregavam os cristãos aos romanos para que os cristãos fossem mortos. Pouco tempo depois, quem estava sendo morto pelos imperadores? Os próprios judeus. E aí eles começaram a entrar em crise. Nós entregamos a nossa vida a Jesus para encontrarmos o descanso, mas o que ganhamos é perseguição. Nossos bens estão sendo espoliados, os nossos filhos estão sendo presos, e muitos deles começaram a retroceder na fé. Muitos deles começaram a voltar ao judaísmo para se aliviarem das pressões. E o autor da carta aos Hebreus então escreve essa carta para animá-los, para exortá-los e para relembrá-los que voltar ao judaísmo é um retrocesso. Eles estavam voltando ao peso, à fadiga, porque é melhor ser fustigado nessa vida e ganhar a eternidade do que ser livre nessa vida e ir para o inferno. Ele escreve essas palavras: Jesus é o caminho para o Éden, não abram mão, perseverem. A velha aliança nada mais era do que uma sombra daquilo que haveria de vir, da nova aliança. E aí ele vai fazer sempre a comparação entre a velha aliança, que, como diz Paulo, caduca, com a nova aliança. Ele faz a comparação entre a lei do Antigo Testamento com a graça do Evangelho. Ele faz uma comparação entre Moisés, um mediador imperfeito, tão imperfeito que não toma posse da terra, com Jesus Cristo, o mediador perfeito que toma posse do seu trono nas mansões celestiais. Vocês estão retrocedendo, vocês estão abrindo mão, voltando àqueles símbolos que não passam de símbolos, mas que nunca garantiram descanso para suas vidas. Cumpria-se na vida deles aquilo que o apóstolo Pedro falou. É como a porca voltando a revolver-se no lamaçal e o cão voltando ao seu próprio vômito. Eu até já falei aqui, né? Eu tinha um amigo, pastor, fui seminarista dele. Quando ele vinha, um camarada assim, o cara teve as experiências com Deus, aquele ânimo, mas
Começava a dificuldade na vida dele, ele retrocedia, ele dizia assim: olha, é uma porca lavada mesmo. Só deram banho, mas continua porca. Está retrocedendo. O livre acesso ao trono da graça é o que garante o nosso verdadeiro descanso, e era isso que ele dizia lá. Vocês estão buscando descanso só para o corpo, mas vão perder a alma. Vocês estão retrocedendo para o judaísmo para salvar a pele de vocês, vão salvar a pele aqui, mas perderão a comunhão com Deus. Mas aquele que persevera em caminhar com aquele que é o descanso dos que creem, com Jesus Cristo, nada, absolutamente nada roubará dele o verdadeiro e eterno descanso. Por isso que Paulo fala isso aos romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a expressão mais do que vencedor, lá no sentido original dela, é alguém que é vitorioso antes mesmo de entrar na corrida. Eu não sei se é um WO, né? Foi lá, o WO não tem nem graça. Ganhou de WO. O João ali foi jogar, o time dele ganhou de WO, não foi, João? Bom, comemora, mas não tem muita emoção, né? É o cara que já entra tão confiante que ele vai lá atirar e acerta todos os alvos, e os concorrentes dele ficam na lona. Ele já sabe que vai ganhar, mais do que vencedores. Mas absolutamente nada, não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é fome, não é nudez, não é perigo, nem espada, morte e justiça, que vai nos separar. Paulo, quando escreve os Romanos, ele está trabalhando justamente esse conceito que a gente chama de perseverança dos santos. Você perseverará, nada te separará do amor de Deus. Não é porque você tem méritos para perseverar, é porque tem alguém no alto perseverando por vocês, um sumo sacerdote que se compadece de vocês em todas as coisas, que sabe a sua luta, que sabe a aflição que você está passando, que sabe a doença que você descobriu, que sabe da morte daquele seu ente querido, e que sabe que tudo isso é muito ruim, que tudo isso fustiga a nossa alma, que tudo isso traz angústia para nós, mas nada disso pode roubar a nossa segurança eterna. Por quê? Porque Ele se compadeceu conosco em todas essas coisas e não vai abrir mão de nos proteger e de interceder por nós até o dia final, quando Ele mesmo nos entregará para o Pai. Olha aqui, todos que o Senhor me deu, nenhum foi perdido. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar mais, mas o tempo já extrapolou e eu não cheguei nem na metade do sermão. Os dias são maus e não vão melhorar. Eu não vou te enganar. Eu não vou dizer o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Porque daqui para frente o que virá é provação, é perseguição, é luta para os fiéis. E os fiéis que não retrocederem vão perseverar. O convite da nova aliança, do novo e vivo caminho, como fala o autor aos Hebreus, é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou isso lá no início e cumpriu isso lá. E se você entregou a sua vida a Jesus, isso já se cumpriu na sua vida. Por mais que você tenha recebido um diagnóstico ruim, por mais que tenha se levantado inimigos gratuitos da sua vida, por mais que você esteja tendo que lidar com uma questão judicial difícil, em que você não vê como sair, por mais que alguém esteja perturbando você, por mais que as lutas, as perseguições cerquem a sua vida, fica tranquilo. O Senhor já te deu um descanso. Nós falando de descanso não é olhando para frente, é olhando para trás. Ele não descansou para que você e eu tivéssemos descanso. E para me adiantar aqui,
Eu quero só deixar algumas, tinha muita coisa para expor sobre o texto, mas o tempo é curto. Eu não vou causar canseiro em vocês também, já que estou falando de descanso. Só se a gente fizer assim, cenas do próximo capítulo. Eu deixo pela metade, só que o próximo capítulo agora só em janeiro, quando eu voltar de férias. E eu mereço descanso. Na praia, de preferência. Algumas lições para você usufruir desse descanso. Primeira delas, edifique o seu relacionamento com Deus baseado em confiança e não em religiosidade. Edifique o seu relacionamento com Deus baseado em confiança e não em religiosidade. Ele diz: não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Meu irmão, não se prive de se aproximar de Deus conforme a Bíblia está dizendo, com ousadia, com desassombro, com destemor, com intrepidez. Não deixe que o inimigo sopre na sua cabeça os seus pecados. Não deixe que o inimigo lance diante de você o seu passado e que isso te envergonhe de tal maneira que você não pode se aproximar de Deus. A religiosidade vai dizer que você está excomungado, vai afastar você da comunhão, vai dizer que você não tem acesso, que você não pode fazer isso ou aquilo. Mas Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vim para vocês que são doentes, eu vim para os pecadores. A minha relação com vocês é baseada em intrepidez. Vocês não precisam fazer absolutamente nada para purgar os seus pecados. Vocês precisam crer que eu fiz tudo para purgar os seus pecados. A nossa relação com Deus é baseada no sacrifício de Jesus, não é baseado nos méritos religiosos de ninguém. Igreja é muito bom e nós precisamos, como eu vou falar aqui, mas igreja é ajuntamento. Igreja só serve quando ela é instrumento de Deus para cuidar do rebanho. Quando a igreja, e eu estou falando de igreja local, quando a igreja começa a massacrar ovelhas, ela não é instrumento de Deus, ela é instrumento de Satanás. Ela é sinagoga de Satanás. Porque a igreja não é lugar para quebrar a cana pisada, nem apagar a torcida ou o pavio que está fumegando. Igreja é para levantar gente, para tratar, para mostrar de fato o amor de Deus, para dizer a você, pecador, e a mim, pecador, que a nossa relação com Ele é baseada em confiança. Segunda lição: priorize a salvação eterna, priorize a solução eterna para os seus problemas em detrimento das soluções temporais. Acheguemos-nos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Aqueles cristãos estavam trocando a solução eterna por uma solução temporal. Salvaram a pele deles, muitos deles, mas muitos foram arder no inferno. Eles priorizaram a solução dos problemas temporais, esqueceram que Jesus é a solução para o problema eterno do homem, é a salvação. Jesus não é um cartão de crédito corporativo na sua mão, como alguns dizem aí. Tá, em nome de Jesus você vai ser rico, em nome de Jesus você vai passar tudo, em nome de Jesus as suas contas vão ser quitadas, em nome de Jesus você não vai ter doença, vai dar uma palavra de ordem, eu determino e fico curado. Transformou Jesus num cartão de crédito corporativo, que a gente vai lá, gasta. Não, Jesus é a solução para o seu problema eterno, para o meu problema eterno. Agora, problemas, dores, dificuldades, doença, você e eu vamos viver, porque ainda somos daquele barro imperfeito de Adão. Um dia seremos glorificados, mas não é aqui. Então priorize a solução eterna para a sua vida. Não substitua aquilo que é eterno pelos analgésicos e anestésicos dessa vida.
seja a religião, que seja qualquer outra coisa que pode ser oferecida para você como solução do seu problema. Terceira lição: examine constantemente a sua vida e faça isso com sinceridade. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Acumular pecado. Eu não estou dizendo pecar não, estou dizendo acumular pecado, porque pecado, vocês, por exemplo, agora já devem estar pecando, muitos aqui dizendo assim: esse pastor fala muito, esse pastor deve estar com raiva, né? Já estão pecando aí. Aí eu estou aqui pecando, e esse povo está cochilando, esse povo parece estar morto aqui, não vibra, não faz nada. Eu não estou falando pecado, eu estou falando de acumular pecado. É uma doença para a nossa alma. Não tem como viver o descanso se nós vamos entulhando o nosso peito dos nossos erros, das nossas imperfeições. Por isso que o texto sagrado diz assim: olha, purifiquem os seus corações, confessem. Não tem pecado tão grave que você e eu tenhamos cometido hoje, que hoje e agora, exatamente nesse momento, o sangue de Jesus não possa purificar. Não é assim não. Eu vou aqui pedir perdão hoje, vou fazer uma campanha de 7 sábados, e aí depois dos 7 sábados, não, é hoje e agora, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, basta confessar no teu coração. Mas examine constantemente. O apóstolo João disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. É impossível que não pequemos, mas quando pecarmos, lancemos toda a nossa incoerência, toda a nossa fraqueza diante de Deus. Não guarde entulho no seu coração, perdoe. Se for muito difícil perdoar, peça a Deus que ajude você a perdoar, que crie uma situação para que você encontre aquela pessoa e não tenha jeito de você fugir dela, e o assunto tem que ser aquele assunto do problema, e aí não tem jeito, vai ter que perdoar. Confesse, limpe a sua alma. Última lição para vocês não pecarem mais: participe ativamente de uma comunidade de fé. A epístola aos Hebreus fala isso e parece que é meio desconexo. Paulo, olha, ato falho. Não é Paulo que escreveu aqui não, alguns dizem que é Paulo. O autor da epístola aos Hebreus, ele vem falando sobre essa questão de nova aliança, velha aliança, livre acesso ao Pai, não retrocedo, e do nada entra o que? Não deixemos, consideremos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem alguma coisa a ver com o assunto que ele estava lidando? Óbvio, porque os irmãos estavam retrocedendo, e quando eles retrocediam, eles deixavam a comunidade de fé. E o autor está dizendo o seguinte: não deixe de congregar, porque se está difícil junto do rebanho, vai ser pior quando você se afastar do rebanho, porque ovelha fora de rebanho é petisco para lobo. Ovelha não sabe se defender. Ovelha se protege no rebanho, quem protege o rebanho é o pastor. Mas para muito além dessa analogia, o fato é que ele está dizendo: olha, se estimulem uns aos outros ao amor, às boas obras. Está difícil para cristiano hoje, mas se ele está no corpo, alguém vai suportar ele, que é dar suporte, mas também vai tolerar, não é, Cris? Tem dias que tem que tolerar mais. Ele me tolera mesmo, porque toda vez que eu encontro ele, eu batizei o coral dele com outro nome. Eu acho o nome mais moderno. Eu digo que é coral Pequenos Começos, que foi uma frase lá do início do pastor. Eu acho mais moderno assim. Ele diz que eu estou perseguindo ele, que não é o nome. Então ele vai me tolerando. E tem Pequenos Começos Kids, que é o coral das crianças. Está difícil, mas como nós estamos em comunidade, um vai ajudando o outro. É o poder terapêutico
da vida em comunidade. É o Salmo 133, é como óleo que desce e refrigera. Não é fácil viver a igreja. Tem crente que é chato pra caramba. Só entre nós aqui. Não espalhem. É muito chato. Tem gente que é cri-cri. Tem aquele que engole um camelo, mas se engasga com a mosca. Não tem? Mas já tinha nos dias de Jesus, né? Mas é com esse povo chato que você tem que aprender a viver. Quem sabe a chatice dele é o instrumento que Deus está te dando para trabalhar a sua paciência, para aprimorar você. Mas também tem muita gente madura no corpo de Cristo. Quantas vezes você chorou com alguém que acolheu você no corpo de Cristo? Quantas vezes você já caminhou por uma trilha muito difícil, com alguém que estava ali do seu lado só apontando o caminho, dirigindo a sua vida? Igreja não é fácil, mas é o melhor lugar que nós temos para viver e para criar os nossos filhos. Participe ativamente da comunidade de fé, porque aqui você vai encontrar descanso. Aqui a gente vai estar junto, até para sofrer junto, para morrer junto, para chorar as lágrimas uns dos outros. E era isso que o autor dizia: não abandone, persevere, fique. Está difícil aqui, mas está pior lá fora. Pelo menos aqui estão todo mundo sangrando junto, mas todos vão juntos para o céu. E se você deixar o rebanho, é pior. Meu querido irmão, me desculpe porque eu passei do tempo, mas essa palavra é para nós. Os dias não vão melhorar, os dias vão ser mais difíceis, as lutas, só a graça de Deus para nos fazer prosseguir. Mas a palavra de Deus diz: se os dias são difíceis, se achegue ao trono com ousadia, porque Ele vai providenciar misericórdia e graça na ocasião oportuna. Você não vai ser tentado mais do que as suas forças. Deus vai prover para você. Deus vai dar ordem aos seus anjos. Deus vai levantar esses anjos aqui, a igreja, para sustentar. E nós vamos. Quando você acha que não vai conseguir, você vai ali sendo levada nos braços. Quando olha para trás, você andou um pouco mais, e vai ser assim até que Ele venha, porque Ele já nos deu descanso, e o descanso que Cristo nos deu, Ele é só a antessala do grande descanso que Ele vai concluir. Aquele que começou uma obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar, receber a bênção do Senhor. Mas eu queria fazer uma oração especial aqui. Se você se identificou, se você está passando por um momento de luta, de cansaço, de fadiga, se você sente que precisa de um refrigério, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós não costumamos fazer isso, mas hoje eu quero fazer. Gustavo vem para o teclado aqui e vai fazer aquilo que ele sempre quis, que é ficar tocando enquanto eu falo. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Abre passagem. Nós vamos orar. Eu sei que todos aqui têm as suas lutas, mas esses irmãos decidiram assumir publicamente as suas lutas e decidiram que vão entregar essas lutas a Deus. Mas como igreja é um lugar de acolhida, eu não quero que eles fiquem só. Pelo menos cada um vai ser abraçado por um outro irmão que vai orar por ele. Cristiano não abraça Cristo, seja outro. Vamos acolher os nossos irmãos aqui. Vamos orar por eles. Aqui, ó. Tem um aqui. E você que está aí, você ora. Estende suas mãos na direção dos nossos irmãos aqui. Vamos pedir que Deus traga o descanso e que, por mais que a luta seja grande, nenhum retroceda, nenhum pare de caminhar, mas marche firme, porque o nosso socorro está próximo. Senhor, nós colocamos as vidas desses irmãos diante do Senhor. Nós nos apresentamos e o Senhor sabe exatamente o que é que tem gerado fadiga nas suas almas.
qual é o cansaço. Ó Deus, nós clamamos que eles possam ser acolhidos pelo Senhor através dos braços desses outros irmãos que estão aqui abraçando-nos. Que eles possam ser colocados no colo, porque quem sabe não aguentam caminhar um pouco mais. E é nos braços do corpo de Cristo que nós marchamos como um só corpo, nenhum vai ficar para trás. E não porque em nós haja mérito algum ou capacidade, mas é fiado nos méritos de Cristo que eu oro. Contempla os teus filhos. Quando a noite for fria, que o Senhor os aqueça. Quando o dia for muito quente, que o Senhor os proteja, mas que eles continuem firmes, não retrocedam, perseverem e adentrem com ousadia no trono da graça do Senhor, para que experimentem misericórdia e graça em tempo oportuno, socorro do Senhor para as suas vidas. Nós os abençoamos com a bênção do Senhor, nós ministramos sobre eles segundo o querer do Senhor, para que eles experimentem alívio e descanso do Senhor. E assim rogamos em Cristo Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje